Senhor, neste momento, Deus, que agora, Senhor, iremos, Senhor, ouvir, Pai, o Senhor falar conosco através do Teu ministro, através do Teu servo, através do Teu ungido. Senhor, que Tu possas encontrar neste lugar, e certamente aqui tem, Senhor, ó Deus, corações desejosos de recepcionar a Tua palavra, de receber a Tua palavra, Senhor. Deus, fala conosco. Senhor, coloca em nossos corações, Senhor, ó Deus, um ardente desejo de Te ouvir falar conosco. Que nós possamos daqui, Senhor, sairmos fortalecidos pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor, Deus, e que esta palavra, Senhor, venha, Senhor, alimentar, Senhor, a nossa alma, ó Senhor, nosso espírito. Senhor, fala, Pai, que o Teu povo ouve. É o que nós te pedimos nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, para a Tua glória, usa Teu vaso, em nome de Jesus, amém e amém. Paz do Senhor, meus irmãos, peço por gentileza que você fique aí com a sua Bíblia aberta, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, que nós vamos nesta noite meditar neste texto, nesta passagem que é importante, tem ensinamentos importantes para nós, e eu quero resumir para que fique guardado nos nossos corações em 3 palavras, que são as palavras que conduzem o texto do profeta Isaías aqui no capítulo 40 como um todo. O profeta traz no capítulo 40, verso 1, a primeira palavra que é consolai. Depois, no capítulo 40, verso 26, ele diz levantai. E depois, no final, o versículo 31, renovem as vossas forças. Então, nesta noite, nós queremos, com a condução dessas 3 palavras, consolar, levantar e renovar, meditar naquilo que o profeta tem para trazer para nós nessa noite. Eu tenho certeza, meus irmãos, que em algum momento da nossa vida, nós precisamos usar alguma dessas 3 palavras na nossa jornada, ou precisamos em determinado momento de consolo, ou precisamos em determinado momento levantar os nossos olhos, ou precisamos em algum momento da jornada cristã ter a nossa vida renovada. Assim é a jornada com Deus. E nós vemos aqui o profeta Isaías, um dos maiores profetas em número de obra, em tamanho de profecia, conhecido como um profeta messiânico, um profeta que anunciou mais a respeito da vinda do Messias. Nós vimos aqui a partir do capítulo 40 até o final, nós vamos ver o profeta Isaías trazendo uma mensagem justamente de consolo. Muitos teólogos, inclusive, dizem que o profeta Isaías, o livro de Isaías, que são 66 capítulos, é como se fosse uma miniatura da palavra de Deus como um todo, sendo que os primeiros 39 capítulos de Isaías, esses teólogos consideram como sendo o Antigo Testamento de Isaías, e justamente a partir do capítulo 40, que é o capítulo que nós vamos estudar e meditar nessa noite, inicia-se uma nova fase na profecia de Isaías, trazendo a partir desta passagem aqui, o que se considera como o Novo Testamento de Isaías, ou como muitos rabinos e muitas pessoas classificam como é o início do livro das consagrações do profeta. Então é por isso, meus irmãos, que nós, ao meditarmos nessa passagem, precisamos considerar esse contexto histórico que estava por trás das profecias de Isaías. Isaías foi um profeta que anunciou, fez sua passagem por muitos reis, experimentou o momento do cativeiro babilônico, assírio. Aqui no capítulo 40 em diante, ele começa a falar sobre o que Deus vai fazer libertando o povo do cativeiro babilônico, e ele começa este capítulo 40 justamente lembrando o povo que, olha, não temas, ó povo de Israel, não temas porque vocês passaram e foram muito aflitos, e a aflição pelas quais vocês passaram não foi uma aflição desnecessária, ao contrário, a mensagem de Isaías começa dizendo que o povo passou por uma tribulação, por um cativeiro, por momentos de serem escravos, não foi por uma simples
a vontade de Deus de maltratar o povo, mas foi como consequência da desobediência do povo. O povo foi levado cativo justamente porque desobedeceu a Deus, justamente porque andou contrário aos caminhos de Deus. E a partir do capítulo 40, então, Deus, por meio do profeta, começa a mostrar para o povo que é necessário que o povo se lembre da palavra de Deus e que o povo se esqueça daquilo que para trás ficou. É como Paulo no Novo Testamento vem nos dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, agora eu prossigo para o alvo de Cristo, que Cristo Jesus preparou para mim, para a soberana vocação que o Pai preparou para mim. Na mensagem do profeta Isaías para a nação de Israel, é um início desta preparação de uma transição, deixando a vida da escravidão, que foi vivida como consequência da desobediência, da idolatria, como consequência das más escolhas que o povo adotou. O profeta Isaías começa no capítulo 40, versículo 1, dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Agora Deus está dizendo para o povo: vocês passaram por poucas e boas, passaram por angústias e aflições, estiveram cativos na Babilônia. E o profeta Jeremias, outro dos profetas que também profetizaram na época do cativeiro babilônico, disse para eles: olha, o vosso cativeiro será de 70 anos, plantem no cativeiro, semeiem no cativeiro, tenham famílias, criem filhos, vocês não vão sair desse momento até que a disciplina do Senhor passe. E aqui o profeta começa então a trazer, o profeta Isaías começa a trazer um início de um novo tempo para o povo de Israel, a partir de uma restauração, a partir de uma palavra de consolo. Tempos que muitas vezes na nossa vida, meus irmãos, a gente tem momentos em que a gente está com o nosso futuro incerto, em que a gente sabe de onde saiu, a gente até se lembra de onde Deus nos tirou, nós até nos lembramos daquilo que fazíamos quando Deus nos tirou e nos resgatou, mas às vezes o fato de saber de onde estávamos, de onde Deus nos tirou, em muitos momentos nos faz perder de vista um sentido de futuro. O povo aqui estava com um futuro incerto. Tudo bem, Deus, estamos livres do cativeiro babilônico, e agora? A terra está destruída, a cidade está assolada, os muros de Jerusalém estão derrubados, e agora? O que faremos? É o que Deus começa a dizer aqui: consolai, consolai o meu povo. Agora é tempo de consolo. E Deus traz, a partir do versículo 1 e do versículo 2 em diante, Deus traz para essas vozes da dúvida que possam brotar na tua cabeça. Hoje, como eu falei, em determinados momentos da jornada da nossa vida, ou nós vamos precisar de consolo, e talvez hoje aqui alguém precise de consolo hoje, ou talvez você vai precisar, como vamos abordar mais à frente, você pode ser que precise ter os seus olhos e as suas cabeças levantadas para olhar para o alto, mas pode ser que tenha momento na sua vida que você vai precisar de renovo. Mas em todos esses momentos a gente fica na dúvida, e muitas vozes surgem em nossos ouvidos, e muitas pessoas começam a falar muitas coisas para nós, e nós precisamos ouvir não a voz das pessoas, não a voz da incerteza, muito menos a voz daqueles que querem nos desviar do caminho do Senhor. Precisamos ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir e dar atenção à voz de Deus, e nós vamos ver aqui que do versículo 2 até o versículo 11, o profeta Isaías começa a consolar o povo, trazendo a eles a voz de Deus de 4 maneiras. Versículo 2 ele diz, primeiro, que é a mensagem para consolar, e se esse é o momento da sua vida, que você está precisando de consolo, Deus diz no verso 2, falai ao coração de Jerusalém. Porque quem precisa de consolo não precisa de conhecimento, não precisa de intelecto, precisa ter o coração confortado. E Deus sabe que quando nós precisamos de consolo, não tem palavras inteligentes, não tem palavra de sabedoria que resolva. O que é necessário para trazer consolo é uma palavra que fale ao coração. Que fale ao coração do que está em dúvida, que fale ao coração do que está sem esperança, que fale ao coração do que está
atemorizado, é ao coração do homem que Deus vai falar para produzir o consolo, e Deus quer consolar a tua vida. Se hoje é a tua fase da tua jornada, é necessário consolo, Deus tem uma palavra, e ouça a voz de Deus, que Ele fala aqui por meio do profeta, e eu vou falar 4 vozes que você precisa para escutar o consolo de Deus. Se a palavra de Deus aqui é trazer consolo ao coração de Israel, a palavra de Deus para você, que hoje está precisando de consolo, Ele traz 4 vozes. É a voz do perdão, que Ele vem nos trazendo consolo, a voz da providência divina, Ele nos traz a voz da promessa e uma voz que traz a paz. Nós vamos ver essas 4 vozes aqui, dos versículos 2 ao versículo 11. Deus primeiro começa falando ao coração para trazer consolo, dizendo para o povo: bradai ao povo de Israel que já é findo o tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada. Primeira voz que você precisa ouvir é a voz de Deus que diz que os teus pecados em Cristo Jesus estão perdoados. Primeira voz que nos traz consolo é a voz que nos reforça a certeza do perdão, porque não há pecado e não há culpa que o sangue de Jesus não seja poderoso o suficiente para nos perdoar. As pessoas estão acusando você, falando dos seus erros, falando dos seus pecados, apontando as tuas faltas, mas para trazer consolo ao teu coração, Deus diz nesta noite: ouça a voz do perdão que diz: as tuas iniquidades estão perdoadas. Essa certeza, irmãos, fala ao coração e não à mente. Porque consolo é algo do coração e não da mente, não do intelecto. Consolar diz respeito às emoções, e Deus sabe que você é pó, Deus sabe que você não vale nada, mas Ele ainda assim gosta de você. Você não vale nada, mas Ele te ama, Ele gosta, Ele cuida, Ele se preocupa, e Ele traz uma voz para você dizendo: eu estou te perdoando. Se tão somente você ouvir a voz de Deus, essa voz que diz: eu te perdoo nesta noite. Mas uma segunda voz que Deus fala para trazer consolo é a voz da promessa, versículos 6 ao versículo 8 do profeta Isaías. Olha o que ele diz: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Melhor dizendo, é a voz da providência. Eu pulei um tópico aqui. Essa é a voz da providência, a voz que clama em meio ao deserto. Para trazer consolo, Deus diz que Ele te perdoa, mas para trazer consolo, além disso, Ele diz que Ele provê todas as nossas necessidades. Ele prepara o caminho para que Israel, que está completamente desolado, Israel está completamente destruído, os muros caídos, a cidade em completa pobreza, Deus diz: vai levantar uma voz em meio a este deserto, em meio a esta dificuldade, no tempo da desesperança, no tempo da falta de fé, a voz da providência clama neste deserto, clama neste momento, porque Deus sabe que o nosso coração, quando nós estamos no deserto, ele precisa, como cantamos, abrir caminho no deserto, porque esse é o nosso Deus é o Deus que abre caminho em meio aos desertos. É claro que aqui está se falando, anunciando a vinda de Jesus, está se profetizando a respeito de João Batista, mas eu quero trazer essa mensagem aqui para os irmãos, para um âmbito pessoal e particular, porque você pode estar hoje em um deserto, como estava o povo de Israel, porque você pode estar hoje em meio à escassez, em meio à desesperança, à incerteza do futuro, o que será da minha vida, o que vai acontecer. Saiba que Deus prepara um caminho para você, para o seu povo, tem um caminho preparado. Olha o que ele diz no versículo 4, ele eleva os vales, ele nivela todos os montes e os outeiros, e ele coloca todos os caminhos tortuosos, de forma que eles fiquem retos, porque Deus provê a nossa caminhada, porque Deus vai conosco, porque Deus é a nossa provisão, e é a esta voz que no meio do teu deserto você precisa ouvir e você precisa escutar para que você alcance consolo. Mas o versículo 6 ao versículo 8 é a quarta voz de Deus para trazer consolo. Nós vamos ver aqui no versículo 6 que diz assim: uma voz diz e clama,
E alguém pergunta: o que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Aí você avança lá para o verso 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe o monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, erga a sua voz fortemente. Levanta e não temas, e dize à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Olha o verso 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Você precisa ouvir no teu deserto, na tua dificuldade, na tua angústia. Se hoje você precisa de consolo, você precisa ouvir que Deus te perdoa. Você precisa ouvir que Deus providencia um caminho reto para você caminhar e para você trilhar. Mas você precisa ouvir a voz de Deus, de que a promessa dele é que a sua palavra não há de passar. Os reinos podem passar. A glória das coisas deste mundo podem vir. Elas vêm como a erva e murcham e secam como a flor. Não há nada nesta terra que seja perene, não há nada nessa terra que seja eterno, mas a promessa, a voz da promessa de Deus para o povo e para nós nesta noite diz que a palavra de Deus é a única que é eterna. Porém, portanto, falando ao coração aflito, angustiado, desesperançado, triste, sem esperança de futuro, você precisa ouvir esta voz que diz: a palavra do Senhor é eterna, a palavra do Senhor permanece. Você precisa ouvir a voz de Deus que diz que podem passar céus e terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Você precisa ouvir a voz da promessa que diz o seguinte, para ter consolo no teu coração. A voz da promessa de Deus diz assim: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Você precisa ouvir a voz da promessa, da palavra de Deus que nos garante e nos diz que Ele vai para o céu, mas Ele deixará um Consolador, que vai te consolar, que vai te fortalecer e que te conduzirá a toda a verdade, irmão. Por que ouvir a voz do temor? Por que ouvir a voz da indiferença? Por que ouvir a voz dos incircuncisos? Por que ouvir a voz dos infiéis? Ouça a voz da promessa que diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. E o teu coração alcançará consolo. E o versículos 9 a 11, nós vamos ver uma quarta voz de Deus, que eu chamo aqui a voz da paz. O povo estava assolado em meio a vales, em meio a dificuldades, uma cidade destruída, mas a palavra de Deus estava sendo anunciada a partir dos montes mais altos e mais elevados. Meu irmão, e o Senhor, diz aqui o versículo 11, como um pastor, o Senhor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Deus tem paz para nós em meio às dificuldades. Precisamos ouvir esta voz de Deus que fala para nós nesta noite também, para que o nosso coração alcance paz. Ele diz: não temas. Dizem os teólogos que já tiveram o trabalho de contar que na palavra de Deus existe 366 vezes a palavra dizendo: não temas, não temas, não temas, não temas, porque eu estou contigo. Só quem está com o coração aflito, angustiado, entristecido, que precisa de consolo, tem que ouvir essas vozes nessa noite. Escute a voz de Deus, que fala de forma branda e suave aos nossos corações. Mas se você está numa jornada, e este capítulo 40 é o início de uma nova jornada para Israel, compreendendo a lógica histórica de que Deus está fazendo uma transição entre o cativeiro babilônico para uma nova fase para Israel, Deus precisa consolar esse povo que está perdido, desanimado, que está olhando apenas para a realidade. E para consolar são essas quatro vozes, mas é necessário, nesta transição, meus irmãos, levantar os nossos olhos e mudar os paradigmas, os padrões que governam a nossa vida. Explico aos irmãos, veja aqui comigo, versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? Tem muita gente, tem muito crente que tem síndrome da galinha. Você sabe qual é a síndrome da galinha?
só olha para baixo, só fica ciscando o terreiro, olhando, procurando milho, e Deus quer nos levar para o alto, e a pessoa fica o tempo todo olhando para baixo. Levante os olhos. Deus já trouxe consolo para você. Se você ouviu a voz de Deus, ouviu essas 4 vozes da promessa, da providência, do perdão e da paz, então agora é tempo de você levantar os teus olhos para o alto, de onde me virá o socorro, meu irmão. Deus está nos tirando de um charco de lama, está nos tirando do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, o parâmetro para que devemos olhar e seguir não é mais o parâmetro desta terra, mas é levantando os olhos para o alto, é olhar para o céu, é olhar para Deus, é olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O parâmetro não é mais a terra. Você não foi chamado para ser um crente galinha, você foi chamado para ser um crente águia, que é o que ele diz aqui. Você tem que voar alto, irmão. Você tem que pensar alto. Os meus pensamentos, disse o Senhor, não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, são muito mais altos. Eu é que sei, diz o Senhor por meio do profeta Jeremias, os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim que vós desejais. O parâmetro, o sarrafo é mais alto. Na nossa caminhada com Deus, nós temos que olhar não com o olhar natural desta terra, mas o homem e a mulher espiritual a tudo discerne e compreende que todas as suas lutas e tribulações são vencidas no mundo espiritual. A nossa vitória está reservado quando nós elevamos os nossos olhos e contemplamos o nosso Deus. E contemplamos e entendemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Só quem tem um olhar altaneiro, só quem tem um olhar que olha para cima, consegue ter esse novo paradigma, esse novo parâmetro e passa a considerar Deus e não o problema. É aquela frase, meus irmãos, que está nos caminhões aí das estradas: diga para o teu problema, não que ele é grande, mas diga para o teu problema o tamanho do teu Deus. Deus precisa passar nos nossos olhos hoje um colírio para que a gente consiga levantar, quebrar aqui alguma coisa que está prendendo a tua cabeça de só olhar para baixo e fazer com que Deus e o Espírito Santo levante a tua cabeça. Cristão, crente fiel, tem que andar com a cabeça erguida, olhando para o alto, prosseguindo para o alvo da soberana vocação. Olha só, eu te pergunto, porque a partir daqui são várias perguntas, versículo 12 até o 31, o profeta faz várias perguntas, e eu resumo todas essas perguntas em uma só: qual é o tamanho do teu Deus? Quão grande é o teu Deus? Segundo a tua perspectiva de vista, você está vendo Deus sobre a perspectiva da galinha que olha só para o chão, ou você está olhando para Deus, e Deus é do tamanho de um voo de uma águia para você? Qual é o tamanho do teu Deus? Quão grande é o teu Deus? E cantamos hoje: grandioso és tu, quando contemplo a terra, o céu, o mar e as estrelas. O profeta começa com uma linguagem poética, e são várias perguntas que ele faz aqui, mas são perguntas retóricas, ou seja, são perguntas que já sabemos qual é a resposta para todas elas. A resposta para todas essas perguntas é uma só: Deus Jeová. E nós vamos ver aqui que Deus é maior do que toda a criação. Versículo 12. Olhe comigo aqui, meu irmão. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou medida dos céus a palmos. Olha o tamanho do Deus que você serve. Esse Deus pegou o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Pacífico, todas as águas, os rios, o Rio Amazonas, o Rio Nilo, todas essas águas, e botou na concha da sua mão, e botou assim, e tudo isso é como um pequeno partícula de água. Mas olha só, o profeta aqui vai mais além. Ele diz que recolheu a terça parte do pó da terra e pesou em uma balança de precisão. Pegou o Monte Everest, pegou todo o Monte Nebo, pegou todos os montes, as montanhas e as montanhas subterrâneas e esfregou na mão e pesou numa balança de precisão. Isso para ele era um pó.
Esse é o tamanho do teu Deus. Mas Deus, o profeta vai mais além. Olha o versículo 26. Levantai os vossos olhos e vede. Quem criou todas essas coisas, diz o profeta? É uma pergunta. Claro que é Deus. Mas olha o que ele diz. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Meus irmãos, eu tive hoje um cuidado vendo esse texto aqui, juntando o que o profeta fala no verso 12 e verso 26. Ele mediu as águas com a concha da sua mão. Ele mediu os céus a palmos. Ele foi medindo a palmos o céu. E eu pesquisando, eu fui ver, segundo informações científicas, diz que o universo observável, o universo que a ciência já conseguiu ver, tem 93 bilhões de anos-luz. A velocidade da luz, ela é a maior velocidade que existe. Um fóton de luz, você ligou o disjuntor aqui, um fóton de luz tem a velocidade para percorrer 300 mil quilômetros por segundo. Transformando a dimensão do universo observável, que são 93 bilhões de anos-luz. Um ano-luz equivale-se a 9,5 trilhões de quilômetros. Você está conseguindo imaginar a dimensão do universo? Um ano-luz equivale-se a 9,5 trilhões. O universo tem 93 bilhões de anos-luz. Nós vamos ver que as estrelas, a galáxia, a Via Láctea nossa aqui, que fica em torno da Terra, possui em torno de 200 a 400 bilhões de estrelas. Então, já compreendemos a dimensão do universo observável que o profeta diz que Deus mediu a palmos. Você está alcançando a mente do Senhor? O tamanho do teu Deus? Qual é o tamanho do teu Deus? Mas não para por aí, porque nesse universo criado, que Deus fez aqui, 9 trilhões de quilômetros é um ano-luz. As estrelas que Deus aqui no verso 26, diz que Deus toma as estrelas pelo nome. Deus conhece cada estrela pelo seu nome. Deus contou exatamente a quantidade de estrelas que existem no universo. Nós vamos ver dados extraídos do INPE, que eu tirei nessa tarde. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial do Brasil, calcula e estima que no universo inteiro existem 10 sextilhões de estrelas. Você consegue entender esse tamanho desse número? 10 não é bilhões, não são trilhões, não são quatrilhões, nem quintilhões, são 10 sextilhões de estrelas. E o texto diz aqui que Deus conhece todas essas estrelas pelo seu nome. O INPE estima que é essa quantidade, Deus sabe a quantidade de estrelas que há. Qual é o tamanho do teu Deus? Quão grande é o teu Deus para você? E você aí preocupado, se Ele está vendo a tua luta, se Ele está vendo a tua dificuldade, e você aí achando que Ele não está cuidando de você, e você aí achando que Ele não olha para o teu problema, pastor Lucivaldo. Se Ele mediu a palmos os céus, e contou 10 de sextilhões de estrelas, não cuidará Ele de vós? Não cuidará Ele da sua vida? Não cuida Ele das aves dos céus, que não semeiam, não plantam, não colhem, olhando para os lírios dos campos, que não fazem nada para a sua subsistência, contudo são mais belos, são vestidos mais belamente do que Salomão. Não cuidará Deus de você, que mediu o mundo e o universo a palmos? Não estará Ele medindo e controlando a tua vida e olhando para você? Qual é o tamanho do teu Deus? Quem é o teu Deus para você? Versículo 13 a 14, Deus é maior do que qualquer ciência e sabedoria. Quem guiou o Espírito do Senhor? Verso 13. Ou quem foi o seu conselheiro? Quem tomou do Senhor conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu o Senhor na vereda do juízo? Paulo, em Romanos capítulo 10, ele vai dizer, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento. Quem ensinou o Senhor? Quem deu a Ele primeiro para que Ele pudesse fazer o que Ele fez? Meus irmãos, Deus é maior do que qualquer ciência e sabedoria. A biblioteca de Alexandria,
na antiguidade, era o maior acervo de conhecimento, e lá tinha em torno de 700 mil volumes de livros acadêmicos, de estudos, de tudo, toda a ciência do mundo antigo. Mas Deus é maior do que as bibliotecas. O conhecimento do Senhor é maior do que qualquer ciência humana. Hoje estamos vivendo na época da chamada indústria 4.0, a internet estando presente nos objetos e nas coisas, mas Deus é muito maior do que essas coisas. Deus sabe muito mais do que qualquer tecnologia. Deus desvenda diante de si todos os caminhos do conhecimento. E você acha que Ele não conhece a tua aflição? E você acha que Ele não conhece, inclusive, a tua transgressão? E você acha que Ele não sabe as iniquidades que nós praticamos? O Senhor não dorme, o Senhor não descansa, os olhos do Senhor estão atentos e abertos. Mas Deus é maior do que as nações. Versículos 15 ao 18, para avançarmos aqui. Todas as nações são perante Ele como nada. Irmãos, nós temos hoje em torno de 193 países reconhecidos, segundo a ONU reconhece países e nações. Deus está dizendo aqui, o conjunto bélico dessas nações, o conjunto das economias dessas nações, Deus considera, olha aqui versículo 17, todas as nações são perante Ele como coisa que nada é. Ele as considera menos do que nada, é como um vácuo. Você olha para os Estados Unidos, é um nada para Deus. Olha para o poderio da China, não vale nada diante de Deus. Junta tudo isso, todas as armas nucleares, todas as economias mundiais, Deus olha para isso aqui não é nada para mim. Aí eu pergunto, quem é o teu Deus para você? Estamos vendo aqui, irmãos, que o nosso parâmetro para confiar em Deus está muito pequeno nos dias de hoje. Nós trocamos Deus por coisas muito pequenas. Nós estamos vendo a grandeza desse Deus e a gente troca Deus por qualquer coisinha, por qualquer merreca. Olha o tamanho do teu Deus, irmão. Olha a grandiosidade desse Deus que te chamou pelo teu nome. Quando você estava no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. Salmista no Salmo 139 vai nos dizer isso. Eu ainda era uma criatura sem forma no ventre da minha mãe. Contudo, já existiam os meus dias escritos no teu livro. Qual é o tamanho do teu Deus? Quão grande é o nosso Deus? Ele é maior do que os ídolos. E aqui eu vou passar adiante, porque os ídolos são feitos de barro, de pedra, de ouro, de coisas que são corrompíveis, de coisas ruins. E aqueles que constroem os ídolos se tornam como eles, inúteis. Quem se prostra diante de um ídolo se torna inútil, tal qual um ídolo, porque tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, não conseguem nem ficar de pé por si só. Tem uma historinha que conta uma tradição judaica, dizendo que Abraão, quando foi sair, Deus chamou Abraão do meio da parentela, da sua terra, ali dos caldeus, diz que Abraão entendeu que Deus só existia um, que todos os outros deuses ali da Caldeia, que era o início da Babilônia, de onde Abraão saiu, Abraão entendeu, segundo essa tradição, que todos esses deuses não eram nada. E o pai de Abraão, segundo essa tradição judaica, disse que era um construtor de ídolos. Tera era construtor de ídolos, pastor. E diz que quando Abraão entendeu que Deus é maior do que os ídolos, diz que Abraão chegou lá como é que chama lá, a oficina de construção de ídolos lá do pai dele, e diz que chegou lá e saiu detonando todos os ídolos com um pau, quebrando tudo, e só deixou um em pé. Aí diz que ele falou, essa é uma historinha, tá, irmãos? Estou ilustrando aqui uma tradição. Diz que aí diz que o pai dele chegou, Abraão, o que aconteceu? Todos esses homens aqui, só aquele Deus se levantou, aquele Deus é valente, destruiu todo mundo, e só Ele ficou de pé, pai, então a gente tem que adorar só a Ele. Porque os ídolos não podem se defender, mas o Jeová Jiré, o Deus dos exércitos, Ele é o único Deus que pode se defender. Irmão, e você não precisa defender a honra de Deus, não. Deus não precisa da igreja para defendê-lo.
Deus não precisa de ninguém para se arvorar a querer ser defensor de Deus. Ele se basta, Ele é Deus. Não há ídolos, não há nada. Mas olha, o Senhor, versículo 22 até o versículo 25... Ele é maior, como já vimos aqui, é maior do que a criação, Ele é maior do que qualquer sabedoria humana, é maior do que todo o poderio das nações, é maior do que qualquer ídolo, Ele é maior do que os poderosos da terra. É o que está no versículo 22. Olha só, Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como uma tenda para nela habitar. Meus irmãos, esse é o teu Deus. É o Deus que faz da terra um lugar como uma pequena tenda para Ele morar. E você procurando uma casa para morar, você procurando minha casa, minha vida, Deus tem uma terra, um planeta, um universo para ser a sua habitação e desenrolar como uma tenda para morar. Qual é o tamanho do teu Deus? Quem é o teu Deus? Onde está as lideranças? Olha só, ele diz aqui no verso 24, esses príncipes e poderosos foram plantados e semeados, mas o seu trono se arraigou na terra, porém esse trono secou. Quando um sopro passa por eles, é como uma tempestade que leva como palha. Irmãos, onde é que estão os líderes? Onde é que estão os poderosos desta terra? Onde é que estão os faraós da história? Onde é que está Nabucodonosor? Onde é que está Alexandre o Grande? Onde é que está esses grandes imperadores romanos? Onde é que estão essas grandes lideranças militares? Onde está Golias? Onde estão esses exércitos poderosos? Estão debaixo da terra, porque Deus governa sobre tudo e sobre todos. É Ele quem levanta reinos e é Ele quem abate reinos. Só Ele é rei, só Ele é governador de todas as coisas. Quem é o teu Deus? Você está temendo os príncipes? Está temendo os juízes? Está temendo as pessoas que têm autoridade? O Senhor coloca essas pessoas, é como um sopro, são tirados como uma palha que é levado pela tempestade. Quem há de se comparar com Deus? E você aí, preocupado, será que Deus está me vendo? Será que Deus está me enxergando? Será que Deus está preocupado comigo? Se você já foi consolado, hoje você precisa mudar o teu paradigma e levantar os teus olhos para enxergar este Deus que é grandioso. Mas talvez você seja alguém que na sua jornada já experimentou consolo, já levantou a tua cabeça e o teu sarrafo já subiu, você já tem um novo paradigma, você já começa a ver Deus sob uma outra ótica, mas talvez hoje você precisa ter a sua vida renovada. Você já experimentou da graça, você já experimentou do consolo, você já experimentou do cuidado, você já experimentou e viu essa grandiosidade de Deus talvez em algum momento da sua vida, mas hoje, quem sabe, você não precisa renovar as suas forças. Sabe por quê? Eu começo de trás para frente, versículo 31, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Se você já experimentou o consolo, levantou a sua vista, elevou a sua cabeça, mas você está cansado. Você está trabalhando no reino, está anunciando as boas novas, está dando bom testemunho, mas isso cansa, irmão. E é interessante que se você pegar o versículo 31, toda técnica de discurso, de retórica, a boa técnica que principalmente as pessoas ensinam é que todo discurso precisa vir num crescente. Começa de um nível, vai elevando, vai subindo e tem que terminar grandiosamente, assim, para causar um efeito na população e na plateia. Essa é a técnica do discurso. Mas nós olharmos aqui para essa técnica do versículo 31, o profeta começa ao contrário. Ele diz: os que voam, ou seja, já começa lá em cima. Ele depois diz, os que correm, já é o caminho intermediário. E por último, os que caminham. Ou seja, ele começa do ápice para o menor. Ele começa, digamos assim, todo mundo que está aqui, eu tenho certeza, gostaria de estar voando como águia. É ou não é verdade?
Todo mundo que está aqui gostaria de estar experimentando um tempo na vida de que está tudo dando certo, o vento está soprando a favor, o barquinho está indo diante do mar, não tem tempestade, está indo tudo bem. Esse é o ápice da jornada com Deus. Mas o profeta diz o seguinte: é fácil andar com Deus quando nós estamos voando. Essa é a lógica do profeta. Por isso você precisa de renovo. Porque quando você está voando, está tranquilo. Quando você está em céu de brigadeiro, voando por acima, o fogo está pegando lá embaixo. A guerra está travada lá embaixo, mas você está voando. Você está sobre as asas. Está tudo tranquilo, nada te atinge. Mas, meus irmãos, não é sempre que a gente voa. Não é sempre que a gente está vivendo momentos de voar por cima dos problemas. Sabe qual é o grande problema do cristão? É caminhar. E caminhar de forma que não se fatigue. Porque quando nós corremos, significa que nós temos alguma força. Significa, se você está conseguindo correr ainda hoje, é porque você tem alguma força, que pode ser uma força vinda de Deus, ou pode ser a força da juventude, como o profeta diz aqui. Os jovens se cansam e se fatigam. Talvez você até hoje está caminhando na sua força, achando que a sua juventude, a sua fortaleza, as suas energias são suficientes para conservarem uma jornada de longa distância. Meus irmãos, uma jornada de 1000 quilômetros começa com um primeiro passo. E nos primeiros passos, nós vamos alegres, nós vamos confiantes, nós vamos até correndo. E quando a gente embala, a gente até voa. Mas o problema é quando você começa a caminhar. Sabe o que significa isso aqui, meus irmãos? É que nós, no nosso dia a dia, o nosso problema não é voar, o nosso problema não é correr. Porque enquanto assim estivermos andando, pode ser que seja na nossa força ou pode ser que seja na força de Deus. O problema é caminhar. É o dia a dia em que você tem que acordar todo dia de manhã para ir trabalhar, tem que levar menino para a escola, tem que buscar menino da escola, tem que fazer supermercado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cuidar de marido, tem que cuidar de esposa, tem que fazer a janta, tem que fazer o café, tem que preparar o almoço, tem que preparar a quentinha para o outro dia. Isso cansa demais. Tem que ir para a igreja, tem que ir para a reunião de oração, tem que participar da reunião dos obreiros toda quinta-feira, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso cansa demais, isso é caminhar. Quem sabe muitos aqui não estão cansados? Estão no ativismo da fé, enquanto na verdade precisam estar repousados no Deus da fé. Muitos estão avaliando a sua jornada. Estou bem, estou toda terça-feira no culto, estou toda reunião de oração, estou aqui, estou na reunião de 8 horas da manhã, estou aqui, estou na reunião do círculo de oração aos sábados, também estou ali, estou nas vigílias que são propostas, também estou ali. Isso é caminhar, isso é o dia a dia. Mas será que você não está cansado, precisando de renovo nesta noite? Quando nós aceitamos Jesus, eu quero crer que muitos de nós guardamos essa lembrança. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, a gente parece que está voando. Eu quando fui batizado com o Espírito Santo, numa reunião simples de oração, saí da reunião da igreja e fui no carro falando em língua, e não conseguia conter, era uma alegria que vinha. Naquele momento o diabo podia aparecer na minha frente, que eu ia expulsar ele em nome de Jesus, porque eu estava voando. O problema não é só voar, é como está a tua caminhada. Como é que você está andando com Deus? Porque a palavra de Deus diz assim, olha, os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. E esperar no Senhor é confiar em Deus. Esperar no Senhor é crer que é Ele que faz todas as coisas. E renovar as forças significa tirar as vestes velhas e colocar uma nova veste de louvor. É o que o próprio profeta Isaías, anunciando, nos diz que o Senhor ordena acerca dos que choram em Sião, de que se lhes revista e lhes dê uma bela coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Deixa Deus renovar a tua vida nesta noite.
Deixa o Espírito Santo do Senhor renovar a tua vida nesta noite. Ele quer tirar essas vestes do pranto, Ele quer tirar as vestes da tristeza, Ele quer tirar as vestes da incerteza, Ele quer tirar as cinzas da tua cabeça e derramar sobre você óleo de alegria, renovar as tuas forças, colocar novas vestes, novas roupas, para que você seja um objeto de louvor em Sião e que todos vejam que o Senhor é quem guarda a tua vida. Para que você não se canse no caminhar, para que quando chegue o momento adequado, você vai voar altaneiramente como as águias, e o Senhor vai dizer para você: eu estou contigo, meu filho, não tema, eu estou contigo. E eu finalizo perguntando: qual é o tamanho do teu Deus? Quem é o teu Deus? Você precisa nesta noite de quê? Consolo? Para pedir perdão dos seus pecados, ouvir as promessas de Deus, receber a paz. Você está na fase de estar precisando levantar a cabeça, tirar a cabeça do problema e olhar para Deus, olhar para o alto, de onde vem o teu socorro? Ou será que você está precisando de renovo? Qual dessas fases está a sua vida? Consolo, levantar ou renovo? Em todas elas, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é quem te guarda. Quero te convidar a ficar de pé, meu irmão. E se há alguém nesta noite que está precisando de qualquer uma dessas coisas, consolo, levantar a cabeça e olhar para além dos problemas e ver o tamanho do teu Deus, ou renovo, vem aqui à frente para que nós possamos orar por você. Deus tem isso para nós nesta noite. Tem consolo, tem renovo e tem levantar de cabeça. Ele é maior do que as estrelas, Ele é maior do que os problemas, Ele é maior do que as tribulações. Quão grande é o teu Deus? Cante isso conosco. Qual é o tamanho do teu Deus? Todos hão de ver que o meu Deus é grande, que o teu Deus é grande. Venha apressadamente, rapidamente. Venha buscar consolo, venha buscar um novo paradigma, venha buscar renovo de Deus, venha buscar renovo de Deus, para que você possa caminhar na força do poder do Senhor, e não na sua força. É Ele quem governa todas as coisas, é Ele que tem tudo debaixo das suas mãos, de geração em geração, Ele é Deus. Eu quero pedir aqui aos pastores que desçam ali embaixo, pastor Lucivaldo, vamos orar pelos irmãos. Ele é a própria luz, aleluia. As trevas vão fugir, vão tremer diante da voz do Senhor. Não tema, Deus é contigo, Deus é com a sua igreja, Deus é com o seu povo. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, cante isso: quão grande é o meu Deus, aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos orar. A igreja que está aí, estenda as mãos para com esses irmãos. Você que está aí também, seja ministrado por este Deus grande, por este Deus poderoso, por este Deus que mede os céus com a palma das suas mãos. Ó Deus, nesta noite te louvamos, te adoramos e te bendizemos, Senhor, porque a tua palavra para nós nesta noite é consolo,
A Tua palavra para nós nesta noite é levantar as nossas cabeças e os nossos olhos para o alto. E a Tua palavra nesta noite é renovo, é renovo. Portanto, Senhor Jesus, nesta noite, Tu sabes por meio do Teu Espírito Santo qual é a necessidade de cada um dos Teus filhos. Senhor, a cada fase da vida de cada um dos Teus servos, Senhor, Tu conheces, Tu sabes quem precisa de consolo, Tu sabes daquele que precisa do Teu perdão, Tu sabes aquele, Senhor, que precisa compreender que o Senhor tem paz, que excede todo entendimento, de forma que tira todo o medo. Ah, Senhor, Tu sabes também, Pai, aqueles que precisam relembrar das promessas do Senhor, de que a Tua palavra não há de passar e que as Tuas promessas são fiéis, Senhor. Portanto, nesta noite, vai falando aos corações, vai por ação do Teu Espírito Santo, falando aos corações dos Teus filhos, trazendo consolo se necessário, Senhor. Mas, meu Deus, aqueles Teus filhos que estão enfrentando lutas, tribulações, guerras, batalhas, adversidades, Senhor, dúvidas sobre o futuro, sobre o que será, Senhor, incertezas do amanhã. Senhor, nesta noite, levanta a cabeça dos Teus filhos, levanta os olhos da Tua igreja, levanta os olhos do Teu povo, para que possam olhar para o alto e ver o tamanho do nosso Deus, o tamanho do Senhor, que governa sobre céus, terra e embaixo da terra, e olharem para Ti, que o Senhor mediu todas as coisas e o mundo e os céus com a palma das Tuas mãos. Não controlará o Senhor, não enxergará Deus e não verá a causa e a luta e a dificuldade do Teu servo, da Tua serva. Senhor, nesta noite, levanta os nossos olhos para que possamos contemplar que o nosso socorro verdadeiramente vem de Ti, Senhor, verdadeiramente vem de Ti. Tu és o nosso rochedo, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Clamou este pobre pecador e o Senhor ouviu as suas súplicas e os livrou de todas as suas aflições. Cordéis da morte nos cercaram, angústias do inferno se apoderaram de nossas vidas. Contudo, o Senhor se levantou como rochedo, como uma fortaleza. Bendito sejas Tu, ó Senhor, rocha minha, fortaleza minha. Nesta noite, levanta a cabeça do Teu filho para ver este rochedo e esta fortaleza. Mas se porventura os Teus servos estão desanimados, Senhor, desesperançados, cansados da jornada, ou estão porventura confiando na sua própria força, caminhando, achando que as suas próprias virtudes conseguirão dar-lhes vitória sobre as adversidades, Senhor. Nesta noite, os jovens se cansam, Senhor, os jovens se fatigam e até caem de cansaço, Senhor. Mas nesta noite, aqueles que colocam em Ti a confiança, e nós colocamos em Ti, Senhor, a nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa confiança está no Senhor, que nos chamou das trevas para a luz. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Portanto, nesta noite, se o meu irmão e a minha irmã precisam de renovo, Senhor, renova, Senhor, renova a esperança, renova a unção, renova a fé, porque o Senhor é grande, o Senhor é muito digno de louvor, o Senhor é exaltado sobre os céus e sobre a terra. Te adoramos, Senhor, e Te bendizemos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Está tão perto.